Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Atos capítulo 10, versículo de número 47. O versículo nos diz assim: Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Mais uma vez, respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Primeira parte do versículo: Respondeu então Pedro. O apóstolo Pedro estava pregando a Cornélio e a todos os seus convidados. Isso ele fez de maneira relutante, tanto que só desceu à casa de Cornélio acompanhado com outros judeus de Jope que testemunharam o convite inesperado. Para a surpresa de Pedro e dos judeus que com ele estavam, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E isso foi percebido porque eles os ouviram falar línguas, como havia acontecido com os judeus no dia de Pentecostes. Atos 10, 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Diante desse sinal, o apóstolo Pedro pergunta aos judeus de Jope que o havia acompanhado. Segunda parte do versículo: Pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo? O argumento de Pedro foi irrecusável. As palavras "como nós" refere-se ao ato de Pentecostes que os judeus haviam presenciado. Atos 11:15 diz: E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também a nós no princípio. Essa situação forçaram os crentes judeus à seguinte conclusão no que diz respeito à salvação eterna: Deus não fazia diferença entre judeus e gentios. E se Deus já dera boas-vindas aos gentios, derramando o seu Espírito sobre eles, só faltava a igreja fazer o mesmo. Visto que os gentios já tinham sido batizados no Espírito Santo, seguia-se que eram elegíveis para serem também batizados na água. Assim, Pedro postulou sua pergunta aos cristãos judeus que acompanharam como representantes da igreja. O argumento de Pedro não levantou objeção alguma, e assim Pedro ordenou que os convertidos gentios fossem batizados na água. Versículo de número 48. O comum é a pessoa crer e ser batizada na água e depois receber o Espírito Santo. No caso de Cornélio, porém, a conversão e o recebimento do Espírito Santo foram simultâneos. A explicação é: se os gentios somente crescem e recebessem o perdão de Deus, os crentes judeus não teriam crido no testemunho deles e não lhes concederiam o batismo. Não havia, no entanto, como negar a prova do falar em outras línguas, que seria o dom de Deus. O porquê comprova a conexão inabalável entre o receber o Espírito Santo e o falar em outras línguas para os crentes primitivos. Então, respondendo então Pedro: Pode alguém porventura recusar água, para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Que Deus em Cristo vos abençoe.